Provavelmente você já ouviu falar sobre a peste negra. A praga é considerada a pior pandemia que a humanidade passou. O século XIV ficou marcado na história como o pior século para se viver. Estima-se que a peste negra tenha matado de 30% a 60% da população europeia e dizimou um terço da população do Oriente Médio. A praga foi tão terrível que reduziu a população mundial de 475 milhões para 350 milhões apenas no século XIV. Foi o segundo grande desastre natural a atingir a Europa durante o final da Idade Média. O primeiro foi a Grande Fome de 1315, que assolou a Europa e fez as pessoas comer até os animais de estimação para não morrerem de fome. Aqui no canal tem um vídeo sobre a Grande Fome. Hoje vamos contar a história da terrível peste negra e entender como as pessoas da Idade Média tiveram que lidar com uma doença terrível que ninguém tinha ideia de como ela surgiu, nem como combater. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Isso ajudará bastante no crescimento do nosso canal. Vamos para o vídeo. A peste negra foi uma devastadora pandemia global que atingiu a Europa e a Ásia em meados dos anos 1300. A praga chegou à Europa em outubro de 1347, por meio de 12 navios do Mar Negro, que chegou no porto siciliano de Messina. As pessoas ficaram aterrorizadas quando entraram no navio. A maioria dos marinheiros a bordo estavam mortos e os que ainda estavam vivos estavam gravemente doentes e cobertos de tumores negros que escorriam sangue e pus. As autoridades ordenaram às pressas que a frota de navios da morte, como ficou conhecida, saísse do porto imediatamente, mas já era tarde demais, pois a praga já tinha contaminado todas aquelas pessoas, e nos próximos 5 anos, a peste negra mataria mais de 20 milhões de pessoas na Europa, quase um terço da população do continente. Antes dos navios da morte chegarem ao porto de Messina, muitos europeus ouviram rumores sobre uma grande peste que estava abrindo um caminho mortal pelas rotas comerciais do Próximo e Extremo Oriente. De fato, no início da década de 1340, a doença atingiu a China, a Índia, a Pérsia, a Síria e o Egito. Acredita-se que a praga tenha se originado na Ásia há mais ou menos 2000 anos, embora pesquisas recentes tenham indicado que a peste negra pode ter existido na Europa já em 3000 a.C. No verão de 1348, a doença chegou aos portos ingleses da Europa continental por meio de navios. Nesses navios haviam centenas de ratos contaminados com a praga. As pulgas desses ratos transmitiam a peste para as pessoas por meio da picada. Uma vez que a pessoa fosse picada, já estava com a doença. Foi daí que a peste negra começou a devastar o seu caminho em direção à capital. A praga causava sintomas dolorosos e assustadores, incluindo febre, vômito, tosse com sangue, manchas pretas na pele e tumores inchados, chegando a ficar do tamanho de uma maçã. A morte geralmente chegava a cerca de 3 dias. Em 1349, a peste negra matou cerca de metade de todos os londrinos. De 1347 a 1351, matou entre 30% e 60% de todos os europeus. Para aqueles que viveram aquele tempo terrível, parecia que ninguém estava seguro. A França também perdeu cerca de metade de sua população. O cronista Gilles Lys escreveu: "Nem os ricos, nem os medíocres, nem os pobres estavam seguros. Cada um tinha que esperar a vontade de Deus." Quando uma pessoa estava com a peste, os sintomas eram febre alta, seguido de vômitos e complicações respiratórias. Alguns pacientes desenvolveram os bubões, isto é, caroços que crescem em parte do corpo, como nas axilas e virilhas. Alguns pacientes desenvolveram manchas negras em diferentes partes do corpo. Dos bubões é que vem o termo bubônica, e das manchas escuras é que vem o termo peste negra. Sangue e pus vazavam pelos tumores, que eram seguidos por febre, calafrios, vômitos, diarreia,
dores terríveis e, em poucos dias, a morte, que era o único alívio para tanto sofrimento. A peste bubônica atacava o sistema linfático, causando inchaço nos glândulos linfáticos, e se não for tratada, a infecção pode se espalhar para o sangue e para os pulmões. Mas como a peste negra se espalhou? A peste negra era assustadora e terrivelmente contagiosa. Era preciso apenas um simples toque nas roupas dos doentes, que a pessoa já estava contaminada. A doença também era terrivelmente eficiente. As pessoas estavam perfeitamente saudáveis, mas quando ia para a cama à noite, podiam estar mortas pela manhã. As cidades contratavam médicos para tratar os doentes. Alguns deles nem eram habilitados ou possuíam estudos de medicina, mas eram aceitos com a presença de que trariam a cura. Eles vestiam uma máscara feita de couro e com um bico que se assemelhava ao de uma ave. Dentro dessas máscaras, especificamente no bico, haviam ervas e plantas aromáticas, a fim de prevenir o contágio, pois durante muito tempo eles acreditavam que a doença era transmitida pelo ar. As ervas ajudavam a suportar o fedor da putrefação dos cadáveres espalhados pelas ruas. Os médicos não sabiam a origem da doença e nem como combatê-la, e por isso muitos acreditavam que se tratava de uma punição divina. Os médicos e os padres foram os grupos que mais sofreram com a peste, pois mantinham contato direto com os doentes. Uma vez que foi identificado que ela era transmitida dessa forma, medidas de isolamento começaram a ser tomadas. As pessoas que tinham uma boa condição financeira fugiram das grandes cidades e foram para os campos. As que ficavam nas cidades buscavam isolar-se de tudo e de todos, mas mesmo nos campos não conseguiram escapar da doença. A peste negra afetou até os animais, como vacas, ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Para você ter uma ideia, morreram tantas ovelhas que uma das consequências da peste negra foi a escassez de lã na Europa. Em meados do século XIV, parecia não haver explicação racional para isso. Ninguém sabia exatamente como a peste negra era transmitida, e ninguém sabia como preveni-la ou tratá-la. De acordo com alguns médicos, por exemplo, a morte instantânea ocorre quando o espírito aéreo se escapa dos olhos do doente e atinge a pessoa saudável que está perto e olhando para o doente. Os médicos confiavam em técnicas grosseiras e não sofisticadas, como sangria e fervura, e práticas supersticiosas, como queimar ervas aromáticas e tomar banho em água de rosas ou vinagre. Enquanto isso, as pessoas saudáveis faziam todo o possível para evitar os doentes. Os médicos se recusavam a atender, os padres se recusavam a administrar os últimos ritos, e os lojistas fecharam suas lojas. Por não entenderem nada sobre a doença, muitas pessoas acreditavam que a peste negra era uma espécie de punição divina pelos pecados contra Deus, como ganância, blasfêmia, heresia, fornicação e mundanismo. E por terem essas crenças, muitas pessoas acreditavam que a única maneira de vencer a praga era ganhar o perdão de Deus. E muitos acreditavam que a maneira de fazer isso era punir as comunidades de hereges. Por esse motivo, milhares de judeus foram massacrados em 1348 e 1349. Muitos judeus conseguiram fugir para as regiões da Europa Oriental, onde eles podiam estar relativamente salvos das pessoas enfurecidas nas cidades. Outro grupo bem peculiar que surgiu nessa época foi a Irmandade dos Flagelantes. Os flagelantes viajavam de cidades em cidades e se engajavam em exibições públicas de penitência e punição. Eles batiam em si mesmos e uns nos outros, com tiras de couros cravejadas com pedaços de metais afiados, enquanto as pessoas da cidade assistiam. Durante 33 dias e meio, os flagelantes repetiram esse ritual 3 vezes ao dia. Então, depois de cumprir, eles iam para a próxima cidade e começavam o processo novamente. Os flagelantes viajavam por diversos lugares em busca do perdão divino. Porém, a atitude de utilizar o chicote para bater nas próprias costas abriam feridas no corpo, que ficavam expostas à contaminação da doença,
e isso só fez piorar mais ainda a situação, transmitindo a peste pelas cidades que passavam, consequentemente matando mais pessoas. O grupo religioso também fortaleceu a ideia de repúdio aos judeus, aumentando mais a perseguição e o preconceito aos judeus. Mas como terminou a peste negra? A epidemia da peste negra chegou ao fim devido às medidas de higiene empregadas, como o confinamento, as construções de hospitais fora dos muros das cidades e a incineração dos mortos. Com isso, os contágios diminuíram. As quarentenas também foram positivas para o combate à praga. Algumas cidades que possuíam muralhas na época fechavam seus portões e ninguém podia entrar ou sair, impedindo a bactéria atingir as pessoas ou os ratos da cidade. Porém, eles não trancavam os portões, acreditando que isso evitaria que pessoas contaminadas entrassem na cidade, mas sim porque o problema estava em pessoas de fora, de outros países. Isso gerou uma discussão sobre o preconceito, racismo e xenofobia, mesmo depois da peste regredir. A verdade, porém, é que a peste negra não foi extinta, pois em todo o mundo foram registrados surtos desta doença até o começo do século XX. Inclusive, atualmente, cerca de 3.000 pessoas morrem dessa enfermidade todos os anos. Hoje, os cientistas entendem que a peste negra, agora conhecida como praga, é transmitida por um bacilo chamado Yersinia pestis. Eles sabem que a bactéria viaja de pessoas para pessoas pelo ar, bem como pela picada de pulgas de ratos infectados. Ambas as pragas podiam ser encontradas em todos os lugares da Europa medieval, mas estavam particularmente à vontade a bordo de navios de todos os tipos, que a praga mortal percorreu uma cidade europeia após a outra, matando metade das pessoas destas cidades. A pandemia da peste negra havia terminado no início da década de 1350, mas a praga reapareceu a cada poucas gerações durante séculos. As práticas modernas de saneamento e saúde pública ajudou bastante o impacto da doença. Embora os antibióticos estejam disponíveis para tratar a peste negra, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda há 1.000 a 3.000 casos de peste negra todos os anos. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, deixa teu like e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu!